Quero saudar a todos os meus irmãos na santa e gloriosa graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e a todos os amigos e amigas com um bom dia de salvação, de libertação e cura. Você que está enfermo, eu declaro que a unção da cura alcança a tua vida nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. E eu queria falar nesta manhã, aproveitar essa oportunidade, para falar eu quero começar a minha fala tratando de um tema, o qual é fortaleza espiritual. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Nonato Machado, sirvo a Deus na Igreja Missionária Frutos da Videira e fui chamado para pregar o Evangelho por graça e misericórdia de Deus. Então, vamos iniciar falando do tema fortaleza espiritual. O que é fortaleza? O que significa fortaleza espiritual, pastor Nonato? Fortaleza espiritual, meus irmãos e meus amigos, uma fortaleza, ela pode ser um lugar para nos proteger do diabo. Como por exemplo, aqui no Salmo 18, 2, o salmista Davi diz: o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu refúgio. Então aqui, o salmista Davi, ele está deixando claro que o Senhor é para ele uma fortaleza, né? Um lugar onde quem está escondido em Deus, quem tem Deus como fortaleza, jamais será atingido pelas forças demoníacas, por demônio algum. É o que João disse, né? Aquele que está escondido em Deus não peca e o maligno não lhe toca. Então a fortaleza pode ser um lugar de abrigo em Deus, onde o inimigo não possa tocar aquele que está escondido. Mas nesta manhã eu queria falar acerca de um outro tipo de fortaleza. Eu queria falar sobre fortaleza demoníaca. Fortaleza demoníaca. Pastor Nonato, o que significa fortaleza demoníaca? Na segunda epístola de Paulo, a segunda epístola que Paulo escreveu à igreja em Corinto, no capítulo 10, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, no versículo 4 e o 5, Paulo diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim espirituais, né? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. E no quinto, ele diz: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então, fortaleza demoníaca é qualquer tipo de pensamentos. Fortaleza aqui, no caso, ela é construída, essa fortaleza demoníaca, ela é uma casa. Fortaleza demoníaca, ela é uma casa construída com pensamentos. Fortaleza demoníaca, portanto, ela é uma casa construída com pensamentos. Que pensamentos são esses, pastor Nonato? A fortaleza demoníaca, ela é qualquer tipo de pensamentos
que exalte o eu, acima do conhecimento de Deus, dando ao diabo legalidade, ou seja, um lugar seguro de influências na vida do indivíduo. Ou seja, tudo aquilo que você deposita na sua mente, que você guarda na memória, como pensamento contrário à vontade de Deus, tudo que é contrário à vontade de Deus, tudo que é contrário à palavra de Deus, tudo que você fala, tudo que você pratica, tudo que você pensa, tudo que você guarda na mente, no pensamento, que é contrário à vontade de Deus, todo sentimento contrário à vontade de Deus, todo pensamento contrário à vontade de Deus, constitui-se na sua vida uma fortaleza diabólica, uma fortaleza demoníaca, um lugar onde o inimigo encontra força para agir na sua vida e termina o escravizando. E Paulo deixa claro que essa fortaleza ela pode ser destruída. De que maneira? O verso 5, capítulo 10 da segunda epístola aos Coríntios: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. Ou seja, você tem que procurar tirar da sua mente essas coisas que desagradam a Deus, esses ensinamentos que são contrários à vontade de Deus, e você tem que destruir eles com a obediência a Cristo, com a obediência à palavra de Cristo, né? Eu queria também aproveitar a oportunidade para fazer algumas perguntas. Eu falei no início que eu não ia me deparar apenas no tema fortaleza. A primeira pergunta que eu queria fazer nesta manhã para o amigo, para a amiga e para os irmãos é: se você acha correto um grupo de pessoas, uma igreja, irmãos, deixar de falar com os outros, dirigir a palavra aos outros, saudar uns aos outros, só porque aquele determinado irmão saiu daquela igreja, era de uma igreja, de uma determinação, de um grupo religioso, e ele saiu daquela instituição e foi para uma outra instituição que serve a Deus também, que prega a palavra de Deus, que obedece à doutrina de Cristo, mas agora ele não é mais do mesmo grupo, da mesma comunidade, porque a igreja somos nós, na verdade. Você acha correto deixar de saudar as pessoas? Você acha correto um pastor, um líder, ensinar as pessoas a se intrigarem uns com os outros? Essa é a pergunta que eu faço nessa manhã. Eu queria que você, se você não quiser curtir o vídeo, não se faz necessário curtir, mas eu queria que você fizesse o seu comentário. Se você acha correto alguém incentivar as pessoas a se intrigar com os outros, negar a fala aos outros, só porque ele saiu de uma determinada denominação e está servindo a Deus em outra denominação, você acha correto? Porque muitos dos líderes que ensinam tais ensinamentos contrários à vontade de Deus, eles se baseiam aqui, ó. Quando o irmão sai da igreja que ele congrega, ou que ele pastoreia, que ele cuida, aí ele usa esse versículo isolado aqui, ó. A primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 19. Ele diz: olha, irmãos, eles não são de Deus não são mais de Deus não servem mais a Deus não vão para o céu não. Tá aqui, tá escrito na Bíblia. Eles usam esse versículo isolado da primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 19, que diz: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. Aí eles esquecem de ensinar e de ler o versículo anterior ao versículo 19, que é exatamente o versículo 18 da mesma epístola, primeira epístola de João, capítulo 2, no 18 diz, João aí explica aqui, João está explicando quem é esse povo que ele está falando, que saíram deles, do grupo que não eram deles. João está dizendo quem é essas pessoas. No verso 18 João diz:
Filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Aí no verso 19 ele continua: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então João está falando aqui de um grupo de irmãos que se desviaram da fé. Não é que saíram de um grupo, de uma denominação. É que eles se fizeram anticristo. Quem é o que significa uma pessoa se fazer anticristo? Anticristo quer dizer aquele que é contrário a Cristo. Ele não está se referindo a uma pessoa só porque saiu, se apartou de um grupo, saiu, se desligou de uma convenção, de uma instituição, não. João está falando aqui, no versículo 18, que são pessoas que se fizeram anticristo, ou seja, pessoas que se tornaram inimigos de Cristo. Não é o meu caso, não é o caso de muitos irmãos. E o que é pior, irmãos? A maior hipocrisia mora aí, que a maioria desses ensinadores que ensinam tais doutrinas infundadas, eles saíram de outras denominações também. Outro que eles gostam de usar também é essa aqui, ó. Aí ensina para os irmãos bater a porta na cara do irmão, porque saiu da igreja, agora não saúde mais, não trate mais com o irmão, trate como incrédulo. Aí eles usam aqui, ó, usa essa referência aqui, a terceira epístola de João, versículo 10. Ele está aqui, está na Bíblia, não é para você receber ele em casa. Aí lê isso aqui, ó, isoladamente. Se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco os saudeis. Aí eles leem o 11 também. Lerem o 11 que diz: porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Aí diz logo: ó, é rebelde. Se você receber, ele saiu da igreja, ela saiu da igreja, é rebelde. Se você receber, vai se tornar rebelde, filho do diabo, não vai para o céu, né? Então, vamos ver quem é que João, mais uma vez, quem é as pessoas, esse grupo que João está dizendo que não é para saudar. Primeiro ele está deixando claro no versículo 10, se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina. Essa doutrina é a doutrina de Cristo, não é doutrina de homem, não é ordenança de homem, é a doutrina de Cristo, de Jesus Cristo. Está bem aqui, ó. Está bem aqui, a palavra é clara, no versículo anterior aqui, versículo 9. Versículo 9 diz: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então João é categórico aqui. João diz que aquele que permanece na doutrina de Cristo, não é aquele que permanece numa instituição especificamente, não. Aquele que permanece na doutrina de Cristo. Você pode estar onde você estiver, mas você não pode sair da doutrina de Cristo. Você tem que seguir a doutrina de Cristo até a morte. Porque João diz: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Mas quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então a pessoa, só porque saiu da igreja, do seu grupo, você vai negar a fala a ele, você vai bater a porta na cara dele, se ele fala, se ele está seguindo a doutrina de Cristo. Então essa é uma pergunta, uma reflexão, né? Eu queria que você respondesse aí, comente no vídeo, ainda que você não curta, mas comente, diga: pastor, eu acho correto, a pessoa está numa igreja, saiu, se desligou da igreja, a gente trata como ímpio, automaticamente não dirige mais a fala a ele, bate a porta na cara, se intriga, né? Se intriga. Você acha correto isso? Se você acha correto, eu quero que você faça seu comentário aí no rodapé do vídeo, mas por gentileza, faça o comentário com referência bíblica. Não traga comentário infundado não, porque o que passa da palavra de Deus é procedência do maligno, né? Então eu queria concluir com essa pergunta: você acha correto alguém deixar de falar com o irmão, saudar o irmão, a saudação cristã, só pelo fato do irmão ter saído da igreja onde ele congrega, mas continua servindo a Cristo, continua na doutrina de Cristo? Eu, por exemplo, fui acusado que eu agora sou pregador de heresia, mas eu queria que os meus acusadores me mostrassem um vídeo. Mostra um vídeo do pastor Nonato pregando heresia. Tá aí meus vídeos no YouTube, no Facebook. Me mostra um vídeo meu onde eu prego heresia. Isso é acusação infundada, é coisa de quem não teme a Deus, né?
ensinar as pessoas a se intrigar, negar a fala aos outros, semear contenda, intriga. Eu quero até concluir aqui, ó, em Provérbios capítulo 6, versículo 16 e o 19, está escrito assim, ó: Estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal. E o 19: testemunha falsa que proferem mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Então, aquele que semeia contenda entre os irmãos é abominação, é o Senhor. O Senhor abomina o homem que semeia contenda entre irmãos. Eu, por exemplo, eu tenho um vídeo aqui gravado, um áudio gravado no meu celular, um pastor me defamando, quase 1 hora, cerca de 1 hora de gravação, ele me defamando, reuniu a igreja, uma igreja que eu construí para pregar a palavra de Deus no estado do Piauí. Ele reuniu a igreja para me defamar, para mentir, dizer que agora eu sou filho do diabo, que eu não sou mais pastor, que estou desviado, eu e minha família. Então ele semeando contendas, coisas terríveis ele fala das minhas filhas, da minha família. Eu poderia até meter um processo nele, mas como eu considero, como a palavra de Deus diz, nossas armas são poderosas em Deus. Então minha arma é a oração, é o joelho, é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Portanto, eu queria que você deixasse aí, mas eu, longe de mim, eu não odeio nem ninguém, não odeio quem quer que seja, eu não sou juiz de ninguém, quem julga é Deus. Deus trará à tona, Deus esclarecerá tudo que está oculto. Deus vai mostrar, porque a Bíblia diz que não tem nada oculto que não seja revelado, né? Falar as coisas dos outros sem prova é muito fácil, difícil é provar. Pastor Nonato prega heresia? Prega, então prova, mostra na igreja, mostra para alguém um vídeo meu pregando heresia. Mostra, não tem para provar? Então, acusar, todo mundo acusa, acusaram Jesus, acusaram os apóstolos, né? Mas eu quero deixar nessa manhã aqui esse argumento, né? Que nós devemos procurar destruir as fortalezas do diabo. O que é a fortaleza do diabo? Fortaleza demoníaca é uma casa construída com pensamento. Todo tipo de pensamento, de ódio, de rancor contra os outros, todo pensamento que é contrário à vontade de Deus constitui uma fortaleza do diabo. O diabo prende a pessoa naquela casa de pensamento. Então que nessa manhã toda fortaleza demoníaca seja quebrada pelo poder do sangue de Jesus, e a bênção de Deus alcance a tua casa, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que vai assistir esse vídeo e vai comentar aí embaixo se você concorda ou não concorda, se é correto ou é errado. Só porque a pessoa sai de uma igreja, continua pregando a palavra de Deus, servindo a Cristo, você se intrigar com elas, negar a fala, os seus líderes ensinar. É certo? Então responda. A Bíblia deixa claro que está correto, pastor Nato. Está errado? Então você deixe seu argumento fundamentado na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e nos dê um bom dia, em nome de Jesus.